Texto bíblico lá em Gênesis, no capítulo 24, versículo 48. Gênesis 24, 48. Vamos falar de Jesus lá em Gênesis? Como é que é isso? A Bíblia toda vem falando de Jesus. Gênesis, Apocalipse. O plano de Deus de salvar a humanidade, de salvar o homem através de Jesus. Nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus. Todos acharam? Gênesis 24. Esse texto é só um pretexto. 24, 48 diz assim a palavra do Senhor: E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, e assim por diante. Me chama a atenção: e prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Podemos estar reunidos no teu nome para compartilhar da tua palavra, para ouvirmos do Senhor. Pudemos já louvar ao Senhor, pudemos exaltar o teu nome, pudemos, ó Pai, glorificar aquele que vive, aquele que reina, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Muito obrigado, Senhor, por essas portas abertas, Senhor, pela visão da igreja, desse ministério, de estarmos sempre cultuando ao Senhor durante toda a semana. Temos reuniões e cultos, ó Pai, que exaltam e glorificam o teu nome. E nessa noite, Senhor, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Tu conheces, Senhor, as nossas mais íntimas necessidades. Fala conosco, Senhor. Transforma os nossos corações. Possamos sair daqui, ó Deus, abençoados, curados, transformados. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você abençoasse quem está do seu lado. Se você pudesse dizer para ele, ó, Deus te abençoe nessa noite. Amém. Deus te abençoe, que a bênção do Senhor te enriqueça grandemente. Amados, esse texto, só um pretexto, o servo de Abraão, ele foi buscar uma esposa para o filho, e ele, no momento que ele encontra, e ele tem a convicção que aquela moça seria realmente a esposa do filho do seu Senhor, ele faz uma oração e ele diz assim: prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, que me havia conduzido por um caminho direito. E nós sabemos que o caminho direito chama-se Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem um cântico muito antigo que eu estava lembrando, e eu fui perguntar para os músicos aqui, ninguém conhece a música, não sei porquê, ninguém sabe. Mas é um cântico que diz assim: agora eu sei o caminho da felicidade. Alguém conhece? Desde que entreguei minha vida a Jesus, agora eu sei toda a verdade. É Jesus, é Jesus. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida. Quem nele crê vai viver. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida. Quem nele crê vai viver. Amém? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem nele crê, vai viver. E nesse caminho, nós precisamos estar bem protegidos. Protegidos porque, certamente, vamos enfrentar adversidades para que a gente continue nesse caminho. E muitas adversidades, o inimigo vai tentar, de muitas maneiras, nos tirar do caminho. E aí eu estava pensando sobre uma parábola, e não é uma parábola de Jesus, é uma parábola do apóstolo Paulo. O apóstolo Jesus, ele usava muitas parábolas, o Senhor Jesus, ele falava muito através de parábolas, mas o apóstolo Paulo, imitando o mestre, ele faz uma parábola. Lá em Efésios, se você puder abrir comigo, por favor, Efésios capítulo 6.
a parábola do soldado romano, se nós pudéssemos, é a armadura, né? Conhecido mais como a armadura de Deus. E Efésios 6:10, o apóstolo Paulo, ele usa essa parábola para poder falar da grandeza desse Deus. Todos acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. E acha. Diz assim o texto que nós vamos ler. Você sabe que parábola é uma narrativa alegórica, eu não consegui decorar, vou ter que ler, que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia, né? Então Jesus, ele fazia muito isso, o Senhor. E Paulo, ele pega então uma comparação, algo que ele vivia, que ele era um romano, né? E ele pegou ali aquele momento que os soldados romanos, eles dominavam naquela época, e ele usou então essa comparação, essa alegoria, para poder falar de uma grandeza, que é você ter as armas de Deus para se defender, as armas de Deus para atacar, as armas de Deus para você ser vencedor no nome de Jesus. Versículo 10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo, ele pega essa alegoria, essa comparação do soldado romano e da sua vestimenta, que era uma armadura, a armadura que o soldado usava. E é interessante que no versículo 10, o primeiro versículo que nós lemos, ele está falando sobre ser fortalecido no Senhor. Na batalha da vida, nós só vamos ter vitória, meu irmão. E a vitória não necessariamente, me dei bem na vida, tenho dinheiro, tenho condições, tudo isso é bom. Ter dinheiro é bom, ter uma boa condição é bom, morar bem é bom, ter uma roupa bonita é bom. Mas, mais do que isso, está falando das regiões celestiais, está falando de questões espirituais, de vitória, de vencer o inimigo, de ser um vencedor, de vencer a depressão, de vencer as enfermidades, de vencer esse mundo mal, onde as pessoas estão morrendo, as pessoas estão tristes, angustiadas. E nós temos em Cristo Jesus a condição, quando temos essa experiência de conhecer esse Jesus maravilhoso, quando Ele se revela a nós, através da sua graça, nós nos tornamos então fortalecidos. E é interessante que essa mesma expressão, fortalecidos no Senhor, é usada lá em Juízes, quando Gideão, ele recebe um chamado para enfrentar os seus inimigos, que eram os midianitas. E diz o texto lá de Juízes 6,34, não precisa abrir. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com toque de trombeta convocou os asbiezritas para segui-lo. É a mesma expressão, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. O apóstolo Paulo usa a mesma expressão quando ele fala no versículo 10 sobre ser cheio, ser fortalecido, ser revestido na força do seu poder. Nós, como soldados de Cristo, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos fortalecidos no seu
poder. O diabo já não nos toca. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, porque o Senhor é contigo. O Senhor é poderoso. Interessante que no versículo 11, o apóstolo Paulo ele fala sobre vistam toda a armadura. Não é para você vestir só uma parte. Não, eu vou usar só o capacete. Não, vistam toda a armadura. Para você ser um vencedor, para você ter bênção na tua vida, no sentido de poder vencer as adversidades, você tem que estar totalmente vestido. Não pode estar meia boca. Na vida com Deus, não é pela metade. Ou você é todo do Senhor, ou você não é. Não tem essa, né? É quente ou é frio. O morno é vomitado. Ou você é do Senhor, ou não é. Vistam toda a armadura de Deus. Por quê? Para ficar firme contra as astutas ciladas do maligno. O que nós aprendemos aqui? Que o maligno, ele tem astuta cilada contra você. Você sabia disso? Que o maligno está interessado em te destruir? Quando a gente fala de vitória, e muita gente fica meio incomodado, pô, vitória, quem é essa tal de vitória e tal? A vitória foi aquela que Jesus nos deu na cruz. Essa é a vitória que nós falamos. E saiba que a vitória, eu sei que tem alguma menina chamada Vitória aí, que bom, né? Mas a vitória, ela nos é dada porque Jesus venceu primeiro. E saiba que o inimigo, ele está interessado em destruir a tua vida. Pergunta para quem está do seu lado, você sabia disso? Fala para ele. Você sabia que o inimigo está interessado em te destruir? Então nós temos que nos vestir de toda a armadura, porque desta forma nós ficaremos firmes contra as ciladas do diabo. O versículo 12 fala sobre a luta. Qual é a tua luta? Será que a minha luta é com esse irmão que está do meu lado? Com essa irmã? A tua luta, será que é com teu marido, com a tua esposa? Ou quem sabe com os filhos? Ou com os teus pais? Ou com o pastor? Não, a minha luta é com o pastor Natalino. Não vou com a cara dele. Por que não? Ele é uma bênção. Não, a minha luta é com o Luizão. Ei, esse cara é muito chato. A nossa luta não é com o funcionário lá do trabalho, teu colega de escola, ou com o teu patrão, ou com o seu funcionário, você que é patrão. A Bíblia é bem clara quando diz que a nossa luta não é contra o sangue nem carne, mas é espiritual, contra os principados e potestades. Então, nós temos que estar vestidos com a armadura, para poder não sermos derrotados pelo nosso inimigo. E muitas vezes a gente acha que o inimigo é quem está do nosso lado. O meu inimigo é o síndico do prédio que pega no meu pé, ou o inimigo é aquela pessoa. Não, os nossos inimigos são espirituais. E o texto bíblico é bem claro que o inimigo, ele está disposto a nos destruir. Mas maior é o que está conosco. Mas aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando a estarmos devidamente vestidos com a armadura. A armadura não é uma coisa só, a armadura de Deus são várias peças que formam a armadura. E através dessa armadura eu posso ter proteção contra as adversidades. No versículo 13, portanto, por isso, tomai toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. É interessante porque está dizendo que a armadura vai me fazer ser um vencedor, mas vai fazer com que eu continue sendo vencedor. Eu vou ter vitória, eu vou estar protegido, mas eu preciso continuar com essa armadura, porque outras lutas virão. E geralmente quando a gente passa por uma situação e que a gente recebe uma bênção, somos vitoriosos, a tendência é relaxar. Mas o texto bíblico diz, não, continue com a armadura, não relaxe, para você permanecer inabalável contra as astutas ciladas do inimigo. Você sabe que esse inimigo, ele tem um alvo. Na verdade ele tem 3 alvos: matar, roubar e destruir. Por isso que nós temos que estar bem vestidos, em nome de Jesus. Agora, quais são as peças dessa armadura? Rapidamente, eu quero falar uma a uma.
Primeiro, o cinto da verdade, no versículo 14. E era a base da vestimenta, é a verdade. E João 17:17 diz que Jesus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o nosso adversário, contrário à verdade de Jesus, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E a verdade tem que ser a nossa base como cristão. Nada pela mentira, por mais que seja caro o preço da verdade, mas a verdade, ela é a base da vida cristã. Não combina um cristão mentiroso, não combina a mentira na vida do soldado cristão. Então a verdade era um cinto que era a base da armadura, cinturão da verdade. Segunda peça, a couraça da justiça, lá no versículo 14, feita de um material anti-chamas para combater os dardos inflamados do inimigo. Naquela época eram flechas, eram dardos, e eles colocavam fogo na ponta, e o objetivo era derrubar o soldado. E essa couraça, ela protegia aqui essa região do coração. E nós precisamos estar protegidos, as nossas emoções, com a couraça da justiça. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é que nos justifica. O Senhor é justiça verdadeira sobre as nossas vidas. E essa couraça, ela tem o poder de proteger o nosso coração, as nossas emoções. Você pode colocar nas mãos do Senhor a tua vida, o teu coração, e Ele cuida. Ele cuida das suas emoções. Ele cuida dos momentos que você está fraco emocionalmente, que você está passando algum momento difícil, de saudade. A gente está vivendo isso, né? Meu filho está morando fora, e na hora de despedir, foi uma choradeira, e aí eu lembrei da tia Eliana, né? Quando a Priscila e o Daniel e os netinhos, a gente ainda não tem neto, foi menos ainda, mas a gente tivesse uns pequenininhos, mas vem aquela coisa da emoção, mas a couraça da justiça te protege, você não fica para baixo, até fica um pouquinho, mas o Senhor levanta, e você, não, Deus está com ele, Deus está à frente, Deus está no controle. Então essa couraça que você tem que ter para se proteger, e a emoção não venha te derrubar, mas pelo contrário, você possa ter as emoções nas mãos do Senhor, com equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. A outra peça é os sapatos do Evangelho da Paz. Evangelho da Paz é a base. No Evangelho eu posso andar seguro. A palavra de Deus diz que o Evangelho, ele é um caminho vivo. E eu às vezes eu viajo na maionese, mas eu prefiro viajar na Bíblia, né? E quando eu penso em caminho vivo, é o seguinte, eu estou caminhando, só que o Evangelho é vivo. De repente eu estou indo por um caminho que não é legal, e como o Evangelho é vivo, ele me leva para o caminho certo, e ele vai me levando, ele vai me conduzindo. O Evangelho tem esse poder de te conduzir para o caminho certo, aonde de fato o Senhor quer te levar. Então, esse sapato, eles se protegiam, porque eles jogavam minas, não as minas, né, naquela época não tinha, mas jogavam pedras, pontiagudos, coisas que machucavam o pé, e quando feria o pé, o soldado estava fora de combate. Então era muito importante o soldado romano ter o calçado. E nós, como soldados de Deus, temos o calçado, os nossos pés calçados no Evangelho da Paz. Saber que esse Evangelho é seguro, ele te leva por caminhos até a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um texto lá em Mateus 7:24 que eu gosto muito, que fala que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, aquele que ouve essa palavra, a palavra de Deus, e põe em prática, é comparado a um homem que construiu a sua vida sobre a rocha. Quando nós temos o Evangelho como base,
nós estamos na rocha. O texto diz que as chuvas sobem, os rios sobem, a chuva cai, o vento vem, mas porque está firmado na rocha, a casa não balança, não cai, porque está firmado no Senhor. Assim é a nossa vida, firmado no Evangelho. Virão lutas, virão dificuldades, o vento vai bater, as águas vão subir, mas não vai cair a casa. Nós não vamos cair, porque nós estamos firmados na base que é Jesus, a base do Evangelho. Outra peça, a quarta peça, é o escudo da fé, no versículo 16, tendo sempre nos braços a fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé, ela apaga todos os dardos inflamados do inimigo, todos, não é alguns, todos. Pela fé, eu tenho como combater o inimigo que vem sobre a nossa vida. Às vezes uma situação que quer te afligir, você não merece, você não tem condições, você é fraco, você é muito limitado, e são vozes que o inimigo vai lançando. Às vezes usa até o nosso irmão, usa pessoas perto da gente, você não tem condições, você não é crente, olha como é que está a tua vida, e começa, mas aí a fé é um escudo que você barra esses dardos inflamados, e aí você para de ouvir essas vozes. Não, pela fé, eu sou fraco mesmo, eu sou limitado mesmo, eu piso na bola, mas no nome de Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu me arrependo, eu pisei, eu errei, mas no nome de Jesus eu não vou fazer mais, eu não vou praticar mais isso, e pela fé o Senhor vai te dar vitória. E essa fé vem pelo ouvir. Por isso que é importante você vir para a igreja, é importante você estar nos cultos, ouvir a palavra, porque a palavra tem esse poder. Ela te levanta, ela te dá reação, ela te mostra como você deve andar. A palavra é maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, né? É o escudo da fé. E também uma outra peça é o capacete da salvação. Versículo 17 fala sobre esse capacete que protege a nossa mente contra os ataques de Satanás, contra as dúvidas acerca da nossa salvação. Será que você é salvo mesmo? Acho que você não é salvo. Então você tem um capacete da salvação. Eu fui salvo no nome de Jesus. Ele me alcançou, Ele mudou a minha vida. E aí você usa a peça que é a fé também, e pela fé eu creio, eu sou salvo. Então o capacete da salvação, a salvação que está sobre a tua vida, que te faz ser um vencedor, que te faz ser um filho de Deus. Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Eu fui salvo, eu fui remido, eu fui alcançado pelo Senhor. Não porque eu merecia, não porque eu fiz coisas boas, nada disso nos garante a salvação, mas porque eu criei em Jesus, que por mim morreu na cruz, e que ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, e Ele tem me dado vida, e vida com abundância. E também uma outra peça, é a espada do Espírito, versículo 17, e a espada, ela tem uma característica, ela é uma arma de ataque contra as propostas de Satanás, mas também ela é uma arma de defesa. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha o poder dessa espada. Ela penetra, ela divide as intenções, as emoções, os corações. E Jesus nos ensinou a usar esta arma. Quando Ele se batiza e Ele é levado pelo Espírito Santo até o deserto, o diabo vem e começa a tentá-lo com a palavra, de forma distorcida, mas com a palavra. E diz o texto, depois de jejuar, está lá em Mateus 4, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Imagina, Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, estava morrendo de fome.
Então o diabo oferece o quê? Pão. Olha, transforma, você não é o filho de Deus? Então Jesus responde com a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus se defendendo do diabo. E aí ele diz: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo falou meia verdade. É isso mesmo, virão anjos para servir, para que não tropece. Mas a Bíblia não fala que ele devesse jogar do templo. Então o diabo é sujo, hein? Aí Jesus ele responde: ele dará ordem aos seus anjos. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe, quis mexer no ego, do Senhor: tudo isto te darei se te prostrares, me adorares. Ele também não estava falando toda a mentira. Ele é o príncipe deste mundo, e é dele mesmo. Mas a adoração a ele era o trunfo. Ele queria pegar Jesus nessa questão. E aí Jesus, com a espada do Espírito, ele diz o seguinte: também está escrito, me enrolei aqui. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Olha, Jesus usou a espada como defesa. Está escrito, não é assim, está escrito tal, e por final, no diabo. E o diabo saiu correndo, saiu fora, porque a espada do Espírito tem esse poder. É interessante que por um momento Jesus usou a espada, para se defender, mas finalmente ele deu o golpe fatal e o diabo o deixou. E aí diz o texto que os anjos vieram e o serviram. Você já imaginou? É gordinho, pensa em comida. Imaginou o banquete que Jesus recebeu, que os anjos trouxeram? Eu não tenho nem noção, mas foi coisa boa. Coisa boa. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, dentro da arma, das armas, da armadura, dessa vestimenta, está a oração, que deve ser a prática de nós como filhos de Deus. É a prática dos crentes. É o diálogo de duas pessoas que se amam. Nós tivemos ontem a mini vigília, um momento tão gostoso, onde nós pudemos orar pelo país, orar pela igreja, orar pela família, orar pelos nossos problemas, apresentar diante de Deus aquilo que nos aflige. Então a oração, e o soldado romano, eles oravam aos deuses deles lá, eles tinham as divindades que eles oravam, mas o apóstolo Paulo, ele trouxe a parábola falando desse Deus, que nós devemos estar armados com toda a armadura, mas nós temos essa arma poderosa que é a oração. E eu confio muito nessa arma. A Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração do justo. Muito pode em seus efeitos a nossa oração. Muitas vezes nós não temos noção do poder da oração, meu irmão. E a gente está lá tentando resolver do nosso jeito, a ponto que você pode se ajoelhar, vai lá no teu canto, apresenta diante de Deus, Ele vai resolver. Às vezes a gente tenta resolver e a gente na verdade piora a situação. Mas quando nós oramos, o texto bíblico diz lá em Efésios 6,18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orar em todas as situações, ocasiões, é orar sem cessar, é estar atento, é perseverar e orar uns pelos outros. Fala para quem está do seu lado: eu vou orar por você. Vai ter que orar, se falar isso tem que orar, hein?
Eu vou orar por você. Amém? Porque a oração é poderosa. Eu queria desafiar você. Eu me sinto também desafiado. Primeiro, tome a armadura de Deus. Vista-se da armadura de Deus, para você poder resistir no dia mau. O dia mau pode vir, e esse dia mau não conta, vou chegar amanhã, hein? Alguém manda um telegrama, o dia mau chega amanhã. Não, ele chega de repente. Mas se você está devidamente vestido com a armadura de Deus, vai ser muito mais fácil, porque você vai resistir esse dia, e você vai permanecer inabalável, como diz a palavra. Isso daí é viver no caminho, isso é viver na verdade, isso é viver na vida, é viver em Jesus. Como o texto de Mateus 7, onde você constrói a tua vida, a tua casa sobre a rocha. Virão tempos difíceis, virão tempestades, momentos tenebrosos, mas você está sobre a rocha, e você não vai cair, porque você está firmado em Jesus. Se você se sentiu desafiado a permanecer no Senhor, a colocar a tua vida sobre Jesus, a estar totalmente vestido e revestido da armadura de Deus, eu gostaria que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Se você já está revestido, mas falando, Senhor, eu quero continuar, eu quero permanecer, eu quero realmente estar usando as peças da armadura de Deus para resistir no dia mau, para realmente estar no centro da vontade de Deus, estar fazendo a vontade de Deus. Se coloque diante do Senhor, feche teus olhos, por favor. Eu quero orar contigo, eu quero te abençoar, eu quero pedir que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, querido Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque a tua palavra, ela tem esse poder de nos instruir, de mostrar o caminho que nós devemos andar. Meu Deus, o apóstolo Paulo quis trazer nessa parábola para a igreja de Éfeso, Senhor, a necessidade que temos de estarmos vestidos com a armadura de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a espada do Espírito, que é a tua palavra. Obrigado pela salvação, capacete que vem sobre a nossa mente e que nos garante a certeza de salvação em Cristo Jesus, pela fé que temos, Pai, pela verdade, porque o Senhor é a verdade. Deus, obrigado, Senhor, por cada peça, Senhor, dessa armadura que nos envolve, que nos protege, que nos dá a condição de sermos filhos de Deus e que temos a vitória, não na nossa força, não na nossa mente, não naquilo que pensamos que somos, mas a nossa vitória está no nome de Jesus. É a vitória que vence o mundo, é a fé em Jesus. A nossa força, o nosso vigor vem do Senhor, tudo vem de ti, Senhor. E nós estamos nos colocando de pé, porque nós queremos permanecer inabaláveis. Queremos estar diante do Senhor protegidos pelo Senhor, sabendo que o nosso adversário, ele anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, mas nós que somos revestidos no Senhor, nós vencemos o inimigo. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos. Você que está de pé, repete uma oração comigo, diga assim: querido Deus e Pai, eu desejo estar revestido com a armadura de Deus. Eu quero estar vestido com todas as peças desta armadura e viver uma vida de oração, de crer que o Senhor é poderoso e que o inimigo pode se levantar, mas maior é aquele que está conosco, e esse inimigo vai cair no nome de Jesus, nome de Jesus. Louve ao Senhor, querido, agradeça a Deus, porque nós temos o privilégio de estarmos revestidos pela armadura de Deus, e de termos vitória sobre as adversidades, a vitória sobre as astutas ciladas do inimigo, e os dardos não terão poder, os dardos malignos não terão poder sobre a nossa vida, porque o Senhor nos protege, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto
cinto da verdade, o calçar dos pés na preparação do Evangelho, o capacete da salvação e a espada do Espírito nos protege. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Te louvamos, Pai, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.